de hoje. Bora lá. Esse ano eu tô bem mais prática também. Deixa eu só abrir aqui. Vamos lá. Apresentar. Então, hoje, a gente vai conversar sobre um assunto super importante, que é a conexão que a gente precisa ter com o nosso corpo. Essa frase aqui que eu coloquei aqui, ela me veio hoje de manhã. Se conectar com o seu corpo é se alinhar com o que a vida espera de você. Constantemente a gente sente impulsos e sentimentos e um monte de coisa no nosso corpo e não na nossa mente. E hoje vocês vão entender o porquê que isso acontece, como que isso acontece e a importância que é a gente começar a dar ouvidos para esses sinais que o nosso corpo manifesta. Muitas vezes a gente só presta atenção quando vem doença. Eu mesma, lá atrás, quando eu estava perdida profissionalmente, eu tive crises ginecológicas fortíssimas. E foi isso, inclusive, que me levou a pedir demissão. Mas é aquele sinal do corpo em que ele te diz assim, ó, eu não aguento mais. Casos de endometriose, eu tenho a plena convicção de que tem super relação com isso. Principalmente essas questões de nós mulheres, é o nosso corpo dizendo, você não está me ouvindo, você precisa me ouvir. E a gente não pode deixar chegar nesse ponto, porque isso traz muito sofrimento, isso traz gasto, porque a gente vive em médico, vive com remédio. Tem como a gente escutar antes, tem como a gente fazer movimentos que a vida está nos convidando a fazer antes de chegar nesse ponto. E é ali que a vida fica mais fácil, é ali que a vida fica mais leve. É nesse ponto que a gente começa a ativar sincronicidades na nossa vida, tá? Então, estudando esse assunto, me estudando, entendendo a minha vida, eu descobri que nós temos dois circuitos funcionando ao mesmo tempo no nosso corpo. Um circuito eu chamei de menina, vocês vão entender o porquê, e o outro eu chamei de mulher, que vocês também vão entender o porquê, tá? E qual que é o nosso objetivo para a gente criar essa sintonia com o nosso corpo e a gente começar a ouvir o que ele tem para nos contar sobre o que a gente precisa ou não fazer? É unir menina e mulher no mesmo circuito. O que acontece na maioria de nós hoje em dia é que eles operam isoladamente. O circuito menina está atuando aqui e o mulher está paralisado, travado, ele não vem. Ele vem só em alguns momentos, que é quando a gente experimenta o melhor da vida. E agora eu vou explicar para vocês, tá? Como é que funciona tudo isso. Antes, como sempre, vamos aos nossos combinados aqui da comunidade para vocês já se acostumarem. A gente vai ter esses combinados para absolutamente tudo, tá? Produtos, mentorias, aulas, qualquer coisa. Isso aqui para mim são combinados de vida e eles têm relação com o circuito mulher, que é onde a gente precisa estar. Tudo que virá a ser nasce agora. Passado é só uma lembrança. O futuro, ele ainda não existe. A gente vai construir. E a gente vai construir a partir do agora. A vida leve que vocês desejam ter, o dinheiro que vocês desejam ter, tudo que vocês sonham, só vai ser construído no presente, porque é só o que a gente tem. A gente só tem o agora. Então, o nosso combinado para essa aula aqui é presença. Vou tentar ser o mais breve possível. Eu sei que o horário do meio-dia é corrido. Vocês precisam às vezes, para voltar a trabalhar, enfim, eu não quero me alongar muito, então eu preciso, nesse momentinho que a gente tiver aqui, presença de vocês, combinado? Presença em qual sentido? Mental, espiritual, emocional, tá? Aqui comigo, vou tentar ser o mais breve possível, e o tempo que vocês estiverem aqui é um tempo que vocês estão tirando para vocês. Vocês vão entender a importância disso ao longo do tempo. Segundo combinado, o caos precede a ordem. Pode ser que eu traga alguns assuntos, alguns conceitos, eu fale algumas coisas aqui que vai mexer num lugarzinho bem delicado para vocês. E que talvez venha um caos
aí dentro uma agitação. E eu quero que vocês entendam que o movimento para a gente colocar as coisas no lugar, para a gente aprender alguma coisa nova, para a gente colocar nossa vida nos trilhos, é sempre esse. Primeiro a gente vai ter um caos e depois vem a ordem. Todo caos é um sinal de que a ordem está a caminho. E por isso, para nós, aquilo é super bem-vindo. Combinado? Terceiro, o tempo serve a vida. Tudo é processo. Não é porque a gente está num momento complicado que a vida ela vai correr no tempo que a gente gostaria. Então, como tudo é processo, a gente precisa o quê? Aprender a ter paciência, primeiro de tudo com a gente. Eu vou falar um monte de coisa aqui. E vocês provavelmente não vão acompanhar, vocês não vão pegar, vocês não vão entender absolutamente todos os detalhes agora. E tá tudo bem, porque é um processo. Por isso que eu quero fazer essa sequência de aulas toda sexta-feira, porque eu vou repetir várias coisas com diferentes abordagens e é ali que a gente aprende, é ali que a gente incorpora o conhecimento. Então não se preocupem em saber tudo agora, em querer entender tudo nesse momento, ok? Vocês não vão, isso é humanamente impossível, então nosso combinado a gente vai ser gentil com o nosso processo de aprendizagem. Combinado? E o quarto, querer é suficiente. Ao longo dessa aula aqui, de todas as outras e da vida, é bem provável que vocês, assim como eu já estive muito nesse lugar, a gente espere, de certa forma, alguma autorização para fazer qualquer mudança, para aprender algo novo. E ao longo dessas sextas-feiras aqui, vocês vão entender de onde vem isso e como a gente muda. Mas agora eu só quero que vocês entendam e vocês fiquem com essa mensagem. Vocês não precisam de autorização para mudar, para aprender algo novo, para começar uma atividade física, para descobrir um hobby novo, para estar aqui comigo toda sexta-feira. Vocês não precisam de autorização. E quando eu falo autorização, não é de outra pessoa. Às vezes é de circunstâncias da vida. Como eu estava falando no início, a gente não precisa da doença no corpo para daí prestar atenção ao que ele está falando. E geralmente a doença, a gente deixa chegar nesse ponto porque ela é uma autorização. A gente, enquanto mulher, é muito condicionada a nunca prestar atenção nas nossas vontades, nos nossos desejos. Então, eu tô aqui para dizer para vocês que querer é suficiente. Se você quer mudar, se você quer aprender alguma coisa nova, se você quer, não importa o que, é suficiente. É um motivo suficiente para você ir atrás do como, para você ir atrás daquilo. Combinado? Na nossa aula aqui, a tua mente muitas vezes vai te levar para lugares do tipo, eu poderia estar fazendo outras coisas, eu deveria estar aproveitando melhor esse tempo. E eu quero te dizer que eu valorizo demais o fato de você estar aqui no horário do meio-dia, olhando para esses assuntos complexos, mas que é isso que vai levar a gente para o mais, para a vida que a gente deseja viver e que a gente merece. Combinado? Então, querer é suficiente. Vamos embora. Circuito menina-mulher. O que que é isso? Tá? Vou explicar para vocês todo o passo a passo, como funciona cada um. Mas antes, eu quero que vocês entendam o porquê que a gente está olhando isso. Quando eu comecei, eu assumi esse meu lugar de, ok, eu posso dar aulas sobre tudo isso. Isso foi todo um processo e todo um rolê que um dia a gente vai conversar sobre. Eu fui atrás um pouquinho de como que a gente faz para passar a mensagem de uma forma mais clara. E eu descobri que existe uma diferença, didaticamente falando, para adultos e crianças. Para criança, quando a gente fala com criança, com meninas, a gente vai lá e fala, é isso, isso, isso. Porque criança obedece. Quando a gente fala para adultos, didaticamente, a gente sempre tem que entregar um porquê. A gente tem que entregar algo razoável para que a mulher, e aqui eu estou falando com mulheres, certo? Para que a mulher entenda o porquê que ela precisa prestar atenção nisso, porquê que ela precisa levar a sério e porquê que vale a pena aplicar isso na vida. Então, não faria sentido eu ir direto para os circuitos, começar o assunto aqui, sem antes contar isso para vocês e vocês vão se identificar aqui, eu tenho certeza, tá? O que que acontece? Esses dois circuitos que eu identifiquei, menina e mulher,
eles operam ao mesmo tempo dentro da gente. É literalmente como se existissem duas pessoas, ou mais, a gente sabe que tem mais, mas vamos, vamos ficar em duas, duas pessoas vivendo, habitando esse corpo, vivendo aqui dentro, conversando com a gente. E muitas vezes os nossos conflitos emocionais, eles têm origem aqui, tá? Então, por que que a gente precisa olhar para tudo isso e quem que precisa olhar para tudo isso? Se você se sente constantemente madura para algumas coisas, se você tem uma postura madura na vida e você já não aceita mais, você entende que aquilo ali não cabe mais para você. E ao mesmo tempo, em outras situações, você se sente completamente refém, completamente despreparada. Você precisa entender isso aqui. Se você está acostumada a sentir desconforto na vida, ser constantemente atravessada pelas pessoas e você não consegue comunicar os seus limites, você não consegue se posicionar, você não consegue se colocar na vida como você gostaria, esse conteúdo é para você. Se você está presa em ciclos repetitivos, e isso aqui, gente, é muito, muito importante, porque às vezes a gente tá e a gente nem percebe. O que que são ciclos repetitivos? Vamos pegar exemplo de relacionamentos, que é sempre muito na cara, é bem fácil de entender. Você sempre se atrai, se você que é solteira, pelo mesmo tipo de padrão de pessoa. Você sempre acaba caindo no mesmo sentimento de, por exemplo, pessoas que estão te rejeitando, pessoas que não estão disponíveis emocionalmente, ou então amizades que te passam a perna, que te traem. É sempre o mesmo padrão. Muda uma coisa ou outra da narrativa, mas você acaba caindo sempre no mesmo ciclo. Com situações, mesma coisa. Às vezes, em questão de emprego, eu sou sempre mandada embora. Eu nunca sou vista, eu nunca sou reconhecida, eu nunca sou valorizada. Acontecem algumas nuances, mas a mensagem, ela é sempre a mesma. Isso são ciclos repetitivos. E o que a gente vai falar aqui hoje tem muita, muita relação com isso, tá? Eu diria que é a chave para a gente mudar isso. Dependência emocional também se aplica aqui. Sentimento de nada ser muito real. Ai, gente, isso aqui é terrível. Eu já estive nesse lugar. É aquele sentimento de que a gente tá sempre fingindo tá feliz. Ou então a gente tá sempre fingindo tá chateada, porque tá todo mundo chateado, então eu não posso estar feliz demais. É como se aquilo que a gente estivesse sentindo nunca fosse real. É como se a gente vivesse num mundo paralelo, como se a gente estivesse sempre anestesiada para a vida. O ciclo menina-mulher também se aplica nisso aqui. O piloto automático. Começamos aqui, hoje é 31 de janeiro, o mês já está acabando, e eu não vi janeiro passar. Tudo bem, janeiro foi muito longo, é tempo de terra, né? A gente vai ter um papo sobre a chakra do tempo também. É o primeiro tempo da terra, então ele anda um pouquinho mais devagar. Vocês vão ver que fevereiro vai voar, que é o primeiro tempo do ar. Ar é sempre mais rápido. Mas, de qualquer forma, existe uma diferença entre o mês em si ser longo, mas você viveu cada dia, você sabe o que você fez, você esteve presente na vida. Ou você simplesmente deixou rolar. Meu Deus, dia 1º de janeiro e hoje já é dia 31, não vi passar, não sei o que eu fiz, não sei ao que eu me dediquei, não construí nada. Sabe essa sensação que geralmente vem lá em dezembro? Esse piloto automático que eu tô comentando com vocês também tem relação com o circuito menina-mulher. Sentimento constante de exaustão, de ser muito rígida consigo mesma. E o perfeccionismo também tem origem aqui. E o sentimento de insuficiência. Esse aqui, eu sei o quanto vocês sofrem com isso. Eu brinco que eu tenho autoestima de homem hétero mediano. Eu naturalmente nasci com esta bênção, né? Então, esse sentimento de insuficiência eu não tive constantemente, mas eu já senti em muitos períodos da minha vida, sim. Mas eu sei que muitas de vocês vivem com isso desde que vocês nasceram. Vocês já me relataram.
é aquele sentimento de sempre ser menos que o outro, ser menos que a outra, ter menos. A minha vida é sempre menos interessante. Eu sou sempre menos interessante. Eu sou sempre menos. Nunca é suficiente. A gente também resolve aqui, tá? Eu já achava que era bipolar agora. Eu tenho essa teoria de que nós mulheres, nós temos no mínimo, chutando, brincando, tá? Tô brincando aqui, zero fontes, mas umas 28 personalidades. Mas essas duas aqui, da menina e da mulher, é comprovado. Essa aqui a gente tem. E você achar que você é bipolar é muito comum. Eu também achava que eu era. E agora vocês vão entender o porquê que a gente sente isso e que opções a gente tem para mudar. E por que que o nosso corpo é chave, tá? Antes, eu quero chamar atenção para essa imagem aqui. Quando eu encontrei essa imagem, foi quando eu comecei a escrever o manual. E eu sou completamente apaixonada por ela. Eu quero que vocês percebam a delicadeza que essa artista teve em representar. Vocês estão vendo que os cabelos eles se unem aqui? O cabelo da menina que está no colo se une com o cabelo da mulher que está segurando a menina. E para mim, essa é a representação dessa, entre aspas, bipolaridade que eu estou comentando com vocês. Dentro de nós, é exatamente isso aqui que está acontecendo. Nós temos duas, nós somos duas. Nós somos a menina, mas nós somos a mulher também. E vocês vão entender que geralmente o que está acontecendo é que a gente está presa na menina. A gente está presa no circuito menina. E a mulher, ela tem pequenos relances que ela surge de vez em quando, que é a nossa maturidade, que é a gente adulta na vida. E a gente precisa dar vazão, a gente precisa fazer exatamente o que essa imagem está mostrando aqui. Pegar essa menina no colo. E vocês estão vendo esse centro aqui se tornar uma coisa só. A gente precisa ser uma coisa só. E hoje a gente vai ver isso, tá? Então, bora lá, para a parte prática. Circuitos menina-mulher. O que que é isso? Eu não sabia isso até eu começar a estudar, e provavelmente vocês também não sabem. A diferença entre emoção e sentimento. Eu geralmente colocava eles como sinônimos de uma mesma coisa. E na verdade eles não são, tá? Vocês já devem ter assistido o filme Divertidamente, né? O filme Divertidamente eu acho incrível, porque ele retrata justamente essa diferença aqui. Os cinco principais divertidamentos que estão lá no filme, eles são as nossas emoções. Deu uma travada? Vocês estão me ouvindo? Só me dá um ok. Tá, beleza. Então vamos, bora seguir. Os divertidamente, eles são as nossas emoções, tá? E qual que é a diferença de emoção para sentimento? Emoção é uma experiência corporal. Aqui entramos no primeiro ponto do corpo. A nossa emoção, ela acontece no corpo. E ela é autônoma. O que que isso quer dizer? A gente não tem controle sobre as nossas emoções. Controlar emoções não existe. Liberar emoções conscientemente não existe. Por quê? A emoção, ela acontece a partir de um gatilho externo. Então, a gente precisa de um gatilho externo, de algum estímulo externo. E aí, acontecem reações químicas e elétricas no nosso cérebro. E o resultado dessas reações, a gente sente no corpo, que é a chamada emoção. Então, exemplos de emoções lá, pegando divertidamente. O medo, presta atenção nisso. A raiva, o nojo, a ansiedade, a alegria, a tristeza e o desejo. O desejo aqui para nós é super importante, tá? Essas emoções, o que que isso quer dizer? Você tem controle sobre sentir medo ou não? Uh-uh. São descargas químicas e elétricas do cérebro. Você não passa pela nossa parte consciente. Então, vou te dar um exemplo muito claro. Quando a gente está assistindo um filme de drama,
um filme que, de alguma forma, aquela cena que tá passando ali, ela toca a gente no lado emocional e a gente chora. Por que que a gente chora se a gente sabe que são atores? Se a gente sabe que o filme não é real, que aquilo ali não tá acontecendo de verdade ou não aconteceu? A gente sabe que aquilo ali é uma produção, conscientemente. E ainda assim a gente chora. Isso é o exemplo clássico do que é uma emoção. A tristeza do choro, porque qual que é o resultado o produto, resultado da tristeza é o choro. É a forma como o nosso corpo sinaliza a tristeza. A gente chora. Isso, nada disso passa pela nossa parte consciente, tá? E outro ponto super importante em relação a emoções. Ele tem um período curto de duração. Você não vai passar uma semana chorando. Você vai chorar por um tempo, isso vai acabar. Vai acabar a lágrima, vai passar a tristeza, passou. É um curto período de tempo. Sentimento. O que é sentimento? Qual que é a diferença? O sentimento é uma experiência mental. Olha que doideira isso. Eu sempre achei que sentimento era uma coisa, né, que a gente tava à flor da pele ali. Não. Sentimento é mental. E ele tem um tempo indeterminado. Por quê? Enquanto a gente está nessa frequência, nesse padrão mental, o sentimento está ali presente. E o que é o sentimento? É o significado que a gente atribui à emoção. Então, vou dar um exemplo. Eu fiquei triste, que é a emoção, tá? Eu fiquei triste com algo que um amigo meu fez para mim. Se eu atribuir um significado negativo para essa tristeza, eu vou criar a mágoa. E a mágoa eu posso sentir por anos. Vocês estão entendendo a diferença? Eu posso ficar magoada com o meu amigo durante anos. Mas, na verdade, o que eu senti, a emoção que veio no meu corpo, foi a de tristeza. E ela passou em questão, às vezes, de horas. Só que eu registrei mentalmente que aquela tristeza ali era negativa. E aí eu criei a mágoa. Então, vamos lá. Só para vocês entenderem. Emoção é uma experiência corporal com curta duração de tempo. Sentimento é uma experiência mental com tempo indeterminado. A gente pode ficar remoendo aquilo anos e anos, tá? Incrível olhando por esse ângulo. Eu também achei, e tu vai entender, vocês que estão assistindo a gravação também, vocês vão entender aonde isso nos leva, o quanto isso impacta a nossa vida. Terceiro conceito que a gente precisa entender antes de eu chegar nos desenhos, para vocês entenderem: sistema de crenças. O que é o sistema de crenças? É um conjunto de sentimentos, ou seja, de interpretações mentais que a gente teve, principalmente na nossa primeira infância, do 0 aos 7 anos. Então, ali, quando a gente era pequenininha, a gente sentiu as primeiras emoções. Então, a primeira vez que a gente sentiu tristeza, a primeira vez que a gente sentiu nojo, raiva, medo, a gente entrou em contato com as emoções. Pelas primeiras vezes, né? Nunca uma só. Pelas primeiras vezes, mais ou menos até os 7 anos. E a gente foi registrando sentimentos, ou seja, mentalmente a gente foi associando tristeza, isso aqui, alegria, isso aqui, raiva, isso aqui. E o que faz a gente registrar isso de uma forma positiva ou negativa? Foi o que eu chamei de fator de carga. O que é o fator de carga? Nossa família, aqui entra muito, a gente não tem como fugir. Então, por exemplo, se a gente veio de uma família que nunca validou o nosso medo, a nossa raiva, uma família que nunca nos explicou que estava tudo bem sentir medo ou raiva, a gente vai atribuir isso a um sentimento negativo.
Agora, se a gente teve uma família que sentou com a gente, conversou, explicou que estava tudo bem sentir medo, que estava tudo bem sentir raiva, que isso fazia parte, que a gente pode canalizar isso de formas diferentes, a gente vai atribuir um sentimento positivo, certo? Temos a parte familiar, esse fator de carga. Temos a questão ancestral. Isso aqui vai muito além, são camadas bem mais profundas que já vêm com a gente no nosso inconsciente. Temos também a questão individual. A gente não pode negar que, independente da família, independente da nossa ancestralidade, nós temos uma bagagem pessoal que também interfere nessa atribuição de significado, tá? A minha psicóloga na terapia, uma vez ela me disse uma coisa super importante que ficou registrada. Ela me disse assim, Ariane, eu não tô aqui procurando culpados na tua vida, na tua história. Eu não tô querendo saber o que de fato aconteceu, o que foi verdade, o que foi mentira. O que me interessa é a forma que tu interpretou o que aconteceu contigo. A chave de qualquer coisa na nossa vida, não importa se é verdade ou não, não importa. O que importa é como a gente se sentiu, como a gente interpretou aquilo que aconteceu. Porque isso forma o nosso sistema de crenças. E vocês vão entender o quanto é ele que está operando hoje, tá? Bora pro próximo. Então vamos lá. Por que que eu expliquei tudo isso aqui para vocês? Para a gente entender o nosso primeiro desenho. Eu tive que desenhar, eu tive que fazer esse desenho no papel para mim mesma, tá? Para eu conseguir absorver isso e chegar nessas respostas. E eu tô compartilhando com vocês em primeira mão, eu nunca abri isso para ninguém, tá? A primeira vez que eu tô abrindo isso é no manual, no produto que tá ficando pronto, e tô abrindo agora. Espero que ajude vocês também, tá? Porque foi só assim que eu consegui entender, por exemplo, por que que eu tinha que ir para academia todos os dias. Por que que eu tinha que prestar atenção no meu corpo? Por que que eu tinha que dar ouvido para minha intuição? Caso contrário, não fazia sentido para mim. Eu sempre matava a academia, eu não ia, eu deixava de fazer as coisas, eu deixava de me alimentar bem, sempre. Então, vocês vão entender quando isso vai mudar, tá? Forma visual da gente entender. Nosso corpo é onde a gente sente as nossas emoções. A nossa mente é onde temos o quê? O sentimento. E aqui entra um conceito do Jung, que é super importante. A nossa mente, ela é realmente dividida em duas partes: a parte consciente e a parte inconsciente. O que que a gente tem na parte consciente? Ou seja, aquela parte, isso aqui é só 5% que a gente usa, tá? Mas nessa parte consciente, que a gente tem noção, a gente sabe o que a gente está pensando. Aqui entra o registro que a gente faz dos sentimentos e é daqui que saem os nossos pensamentos, da nossa parte consciente. Mas o que que forma os sentimentos? Lembra que sentimento é a interpretação? É um significado que eu atribuí. O que que gera esse significado, que é o sentimento e, consequentemente, o pensamento? É o que está na nossa parte inconsciente, que é o que eu falei para vocês do fator de carga. Então, a gente tem um inconsciente pessoal, individual, a gente tem um inconsciente ancestral e a gente tem um inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo? A nossa família, a nossa realidade, de onde a gente veio, e também o mundo lá fora. Então, patriarcado, machismo, toda essa bagagem que vem há muito tempo sobre nós mulheres está aqui no inconsciente coletivo. E isso também determina esses sentimentos, esses pensamentos que a gente vai atribuir. E eu quero que vocês entendam que as nossas ações na vida, vocês já devem ter ouvido falar isso, né? Não tem como você mudar nada na sua vida só com o mental, não importa, o que importa é o que você faz na prática, concordo. Mas uma coisa tá ligada à outra. As nossas ações, tudo que você faz, desde o momento que você bota o pezinho no chão, que você acorda, qualquer atitude que você toma, desde o que você escolhe para comer, vem
vem desse processo, tá? Então, a sua realidade, a vida que você vive hoje, é resultado disso aqui. Absolutamente tudo. Então, a gente precisa entender como é que funciona para a gente conseguir mudar, certo? Então, os nossos pensamentos são eles que geram as nossas ações. Os nossos pensamentos, eles vêm através do que a gente sente. A gente sente, consequentemente, a gente pensa. Os nossos sentimentos, eles vêm desse significado que a gente atribuiu ao quê? As emoções. A origem de tudo das nossas ações está no nosso corpo. Primeiro link importante para a gente fazer, tá? O que acontece na nossa primeira infância do 0 a 7 anos? Vou mostrar para vocês. Quando a gente começa a atribuir muito significado negativo para aquelas emoções, qual que é automaticamente o nosso sistema de proteção da nossa mente aqui? O que ela faz? Ela cancela aquele sentimento e ela registra lá no nosso inconsciente. Eu não quero sentir X. Por exemplo, o medo, tá? É uma emoção. Eu senti medo. E pelo fator de carga, eu atribuí a esse medo um sentimento de incapacidade. Então, eu senti medo e aí eu entendi que eu não sou capaz. O que ao longo do tempo a nossa mente começa a registrar? Ela acaba com essa incapacidade e ela registra lá: eu não quero me sentir incapaz. Eu não quero me sentir incapaz. Eu não quero me sentir incapaz. Aí, o que é importante vocês entenderem? Todas as vezes que a gente sente no corpo o medo, ao invés da gente entrar em contato com esse medo, o que acontece aqui é automaticamente: eu não quero me sentir incapaz. A gente não passa mais pelo medo. A única coisa que a gente começa a passar é: eu não quero mais me sentir incapaz. Eu não quero me sentir incapaz. E aí, como é que a gente vai agir na vida? Quando você tiver um desafio novo, quando você tiver uma oportunidade de aprender algo novo, de conhecer um lugar novo, você vai precisar lidar com o fato de talvez você se sentir incapaz diante daquilo, diante do não saber. Então, quando você entra em contato com algo novo, que você vê, eu não sei isso aqui, o que está rodando na sua mente? Eu não quero me sentir incapaz. Automaticamente a gente começa a perder oportunidade. A gente começa a não se jogar na vida. A gente começa a deixar passar. A gente começa a se auto-sabotar. Mas por que a gente se auto-sabota? Porque a gente não quer se sentir incapaz. E da onde é que vem isso? Do medo que a gente sentiu no corpo e que a gente registrou que é algo negativo. Pegaram? E aí, ao longo do tempo, o que acontece? Aquele conjunto com o fator de carga, né? O coletivo, o ancestral, que aquilo ali já tá, isso aí a gente não tem como mudar. Ele recebe junto esses eu não quero sentir. Eu não quero sentir incapacidade. Eu não quero sentir mágoa. Eu não quero sentir frustração. Tudo foram registros que a gente fez. E a partir mais ou menos dos nossos 7 anos de idade, isso se torna uma verdade absoluta. O que é uma verdade absoluta? É algo que a gente não questiona mais. Não tem como alguém vir e te explicar que aquela verdade que tu acredita não é verdade. Que tá tudo bem sentir frustração. Eu virar para você agora e dizer tá tudo bem você sentir frustração, não muda nada. Na sua cabeça, na sua mente, no seu inconsciente, já tá registrado há anos aquilo ali como uma verdade absoluta. Que você não é capaz, que você não dá conta, que você não é suficiente, que o seu jeito de ser é errado,
que você não pode aquilo, que você não pode isso, que você não deve. Tudo isso é sistema de crença. Para você hoje, isso já é uma verdade absoluta. E aqui eu quero que você entenda que agora, tá vendo essa imagem, esse desenho? A gente tem uma coisa direta já. O corpo sente a emoção. Na nossa cabeça, o pensamento que gera a nossa ação, ele vem a partir do sistema de crença. Então, o que acaba acontecendo dentro do nosso corpo, na nossa vida? Os dois sistemas que eu falei para vocês. O nosso inconsciente, que eu chamei de menina, ele opera 95% do tempo. 95% das nossas ações na vida, elas são inconscientes. Lembra do piloto automático que a gente conversou lá no início? O que é o piloto automático? É a falta do lado consciente. É a falta de presença. Por quê? Porque a gente não está mais com o corpo presente, a gente não está mais usando a nossa parte consciente, a gente não questiona mais. A gente está 100% rodando aquele piloto automático. Então, existe um gatilho externo que gera uma emoção no corpo. Medo, raiva, aquilo que a gente conversou no início. Automaticamente a gente fica nesse circuito azul aqui, ó. Sente emoção no corpo, o nosso inconsciente, a nossa menina, gera automaticamente a nossa ação. Então a gente começa a se proteger, a gente começa a evitar muita coisa, a gente começa a se esconder da vida, porque no nosso inconsciente está registrado: eu não quero sentir, eu não quero passar por isso, eu não quero passar por aquilo. E a gente fica nesse ciclo direto, que é o nosso ciclo da menina, que é onde a gente está presa. Os ciclos viciosos que eu comentei com vocês, os ciclos repetitivos, conhecer sempre a mesma pessoa, se atrair sempre pelo mesmo tipo de pessoa, tá sempre na escassez financeira, tá sempre não sobrando dinheiro, sempre faltando dinheiro, sempre gastando mais do que deve. Não importa qual é a situação ou relacionamento que a gente está repetindo, ela segue esse caminho. E tudo tem origem no quê, gatas? No que tem origem? A gente não quer sentir aquela emoção no corpo. A origem é isso. A gente faz toda um piloto automático, um sistema de crenças, a gente se arma na vida para evitar sentir, para evitar entrar em contato com aquela emoção no corpo. É basicamente isso. Mas qual que é a saída? Qual que é o segundo circuito que ele opera automaticamente, que eu falei para vocês, e que de vez em quando vem uma faísca? É o circuito da mulher. E o que é o circuito da mulher? É a nossa parte consciente. E aqui eu desenhei ele em rosa para vocês entenderem, porque ele tem um fator a mais aqui, que esse fator a mais, ele tem relação direta com o nosso corpo, e vocês vão entender o porquê que a espiritualidade entra aqui, eu não tenho como fugir disso, e por que são relances. Sabe que eu falei que existem duas pessoas vivendo aí dentro? Para algumas coisas, realmente, eu sei que vocês não se sentem mais incapazes, vocês não se sentem mais pequenas, mas para outras, sim. Para essas coisas que vocês não se sentem pequenas, para essas coisas que vocês já se sentem prontas, aquela vontade, aquele fogo que vem de dentro, de vocês terem independência de vocês não quererem mais ficar nesse ciclo vicioso, da onde é que vem esse não querer? Eu não quero mais viver essa vida aqui. Eu não quero mais passar por isso. Eu não quero. Da onde é que vem esse não quero? Se o que está rodando é justamente o que faz você ficar nisso. O não quero é da parte consciente. O não quero é do nosso circuito mulher. O incômodo que você sente para mudar o que você precisa mudar, ele vem do circuito rosa.
E qual que é a chave aqui? É o nosso corpo. Você percebe que a única coisa em comum entre os dois circuitos é o corpo? O corpo é o único que tem o azul, está presente no azul, e que está presente no rosa. E da onde é que vem esse estímulo do circuito rosa no nosso corpo? Vem do nosso eu superior. E o que que é isso? Eu vou explicar para você da forma mais clara que eu conseguir. Se não ficar, a gente tira dúvida depois, tá? A gente tem três partes nossas. Lembra que eu falei para vocês que mulher é toda fragmentada? Mas isso é para qualquer ser humano, tá? A gente tem três partes: o nosso eu inferior, o nosso eu médio e o nosso eu superior. O nosso eu inferior é o nosso lado bicho, é o nosso lado animal, é o nosso lado instintivo. Vou dar um exemplo. Sobe uma raiva e a gente perde a cabeça. O que que é esse perder a cabeça? A gente toma atitudes na vida reativas, instintivas, e a gente não pensa. É o nosso eu inferior. E eu arrisco dizer aqui que quando a gente está presa no circuito menina, a gente está muito mais no eu inferior do que no eu médio, tá? É a nossa parte reativa. Então, por exemplo, por que que um ser humano ele é capaz de matar, por exemplo, por ciúme, por vingança? Vocês concordam comigo que isso é uma atitude animalesca, de animal mesmo? Matar por fome, isso é reação instintiva, é o nosso eu inferior. O nosso eu médio é essa nossa parcela aqui que está entre esses dois circuitos. É a gente normal, vivendo o nosso dia a dia, a gente aqui na matéria. E o nosso eu superior é uma parte nossa que tem valores mais elevados, que tem princípios mais elevados. E o nosso eu superior é uma parte nossa que possui uma sabedoria. É como se ele realmente soubesse o caminho, ele nos guiasse. É uma sabedoria interna. É basicamente isso. O seu eu superior, vou resumir para você, é a sua intuição. A intuição, na verdade, ela é a comunicação do seu eu superior com o seu eu médio. Então, quando você recebe aquele insight de essa pessoa que eu não deveria estar me relacionando com ela, quando vem aquela sensação de que tem algo errado, isso é uma mensagem do seu eu superior para o seu eu médio. Espero que tenha ficado claro. É um pouco complexo, mas com o tempo a gente pega, tá? O que que é importante vocês saberem? O eu superior, essa nossa parte mais elevada, que ela é guiada por motivos mais nobres, é o nosso eu superior que se preocupa com a questão climática, é o nosso eu superior que entende a importância do coletivo, de olhar para o outro, a empatia, a generosidade. Ela vem do nosso eu superior, essa parte nossa mais nobre, mais digna, tá? E essa parte do eu superior, ela sabe o seu propósito de vida. O seu eu superior sabe aonde você quer chegar, o que que você precisa conquistar na vida, qual é a vida que você merece viver. O seu eu superior, a sua sabedoria interna, aquilo que vive dentro de você. Eu diria assim que a nossa melhor porção, ela tem todos os caminhos. Ela tem todas as respostas. E qual é a forma, a única forma que ela tem de se comunicar com a gente? Nosso corpo. A sua intuição, ela se manifesta no seu corpo. Eu até brinquei esses dias numa sessão. O que vem na mente é paranoia. O que vem na nossa mente é paranoia. O que vem no nosso corpo é intuição. E a intuição, ela vem sem justificativa. É tipo assim, vá por aquele lugar. Ela é bem mandona. Vá por aquele lugar. Faça aquilo. Não faça isso. Pare de falar com aquela pessoa. Mude de grupo. Mude de emprego. Saia, faça. Ela é bem mandona. E ela não te diz o porquê.
Quando a gente tá falando em paranoia, ou seja, quando vem da mente, vem cheio, mas cheio de justificativa. É tipo assim, eu preciso permanecer nesse emprego, por exemplo, porque se eu sair daqui, eu não vou conseguir nada melhor. Esse porquê é uma justificativa que a sua mente te dá para você permanecer naquele lugar. Por proteção, isso é proteção. Porque ela entende que se jogar no novo é um perigo. Lembra do circuito da menina? O novo, o medo, aquele sentimento de incerteza, a emoção, né, da insegurança é negativo. Então, tudo que roda de justificativa na mente é para que a gente mantenha o nosso sistema de crenças, para que a gente não mude ele. É uma resistência muito grande. E é isso que faz a gente ficar presa nos ciclos viciosos e repetitivos. Mas o nosso eu superior, graças a Deus, ele existe. E ele vem com esses insights. E eu quero que você perceba. Essa análise que a gente vai fazer juntas agora é muito importante. Eu quero que você perceba a força que esse eu superior tem. Porque mesmo com todo o piloto automático rodando, mesmo a sua menina ali resistindo para que você não mude os padrões, porque ela não quer sentir o que não faz bem para ela, teoricamente, o que ela entendeu que é ruim, a sua menina operando ali no piloto automático, isolando toda a sua parte consciente, ainda assim você consegue sentir os incômodos. Ainda assim existe dentro de você uma vozinha. Ela tá com o volume bem baixinho, mas existe dentro de você uma vozinha falando o tempo inteiro que tem alguma coisa errada, que alguma coisa precisa mudar, que já deu o que tinha que dar, que aquele emprego não serve mais para você, que aquele relacionamento não é bom, que aquele padrão de comportamento que você tem não é bom, que algo precisa mudar. E essa vozinha, ela mesmo com um volume baixíssimo, porque a gente abafa ela, né? Com tudo que a gente pode. A menina tá ali, ó, comandando tudo. Ainda assim, esse incômodo faz com que você constantemente procure curso de alguma coisa que eu sei que vocês adoram comprar um curso. Esse incômodozinho faz com que todos os dias você procure alguma coisa. Você tá sempre em movimento, querendo ou não, mesmo que seja ao redor de si mesma, dando voltas e voltas, mas você sente incômodo com o que não tá certo, com o que não tá bom para você. E eu quero que levantar o questionamento aqui. Você já imaginou como seria incrível e maravilhoso se a gente aumentasse o volume dessa vozinha, desse incômodo, e a gente começasse a prestar atenção no que essa vozinha tá falando? Conforme a gente dá pequenos passos, a gente coloca o dedinho na água gelada, assim, para ver como é que é. Sabe? Quando a gente segue uma intuição e a gente vê que, ó, deu bom, tava certo. Realmente, seguir esse caminho aqui me trouxe um benefício a mais. Fazer isso aqui me deu um alívio. Realmente eu tô me sentindo melhor. Vou usar o exemplo assim cotidiano para vocês entenderem. Estou em casa com a maior preguiça do mundo, insatisfeita, com a autoestima baixíssima com o meu corpo, com a minha aparência física, com a forma como eu tô me sentindo, e eu tô com preguiça de ir na academia, ou praticar qualquer esporte, enfim, qualquer atividade física. Sabe quando você vai, mesmo assim, você faz o maior esforço, mas você vai. E na volta, você pensa: que bom que eu vim. Eu tô me sentindo melhor. Que bom que eu vim, que bom que eu pratiquei, que bom que eu consegui passar por cima daquilo que estava me segurando. Eu realmente tô me sentindo melhor. Essa analogia funciona com a nossa intuição, funciona com o nosso eu superior. E é muito difícil a gente quebrar essa resistência. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui para a aula de hoje é que a chave para isso é o nosso corpo. O único caminho que o seu eu superior tem
para entrar em contato com você, te mandar essas mensagens e te guiar, te direcionar, é o seu corpo. Se você está se sentindo perdida na vida, sem respostas, achando que você foi largada aqui e que você não tem para onde ir, eu já passei muito por isso. Eu ficava assim, como é que a gente encarnou nesse planeta sem um mapa, sem um guia, sem um manual, que é o que eu estou escrevendo, para nos dizer o que que a gente deve fazer, para onde que a gente tem que ir. Será que a gente veio aqui para ser triste? Será que a gente veio aqui para passar por perrengue? A gente veio aqui só para pagar boleto? Para viver falando de dinheiro, viver correndo atrás de dinheiro? Será que realmente a gente programou uma encarnação inteira para chegar aqui e resumir a vida a isso? As respostas para tudo isso, elas são complexas, um pouquinho, mas elas estão no nosso corpo. A gente entra em contato com elas através do nosso corpo. E é isso que eu preciso que vocês entendam nessa nossa primeira aula. A gente está só começando, é a primeira sexta-feira. Mas eu preciso já adiantar que essa aqui é a chave para você realizar. O que é realizar? É trazer para a realidade a mulher que você já é, em outro nível. A mulher que existe aí dentro de você, que tá gritando, que tá querendo vir para fora e que tá sendo sufocada pela menina. O corpo é a chave para isso. E como eu falei lá no início para vocês, qual que é o sistema ideal? A saída pra gente. É a gente anular a menina? Não. Não, porque a menina, ela tem um papel fundamental. A menina, nossa criança, lá dos 0 aos 7 anos, é ela que nos traz criatividade. É ela que nos traz a leveza. É ela que nos traz o brilho no olho, o desejo, o sonho, a paixão. Você já viu uma criança brincando? A presença, fazer aquilo ali para ela é tudo. É tudo que ela precisa, ela não precisa de mais nada. A presença na vida, o curtir o momento, curtir o agora, ele vem da nossa menina. A criatividade, que eu sei que muitas vezes vocês dizem que vocês não são criativas, vocês são. O problema é que a responsável pela criatividade, que é a nossa menina, ela tá preocupada com o boleto. A menina, que é uma criança que tá aqui para brincar, para se divertir, para, né, ser leve, é ela que tá preocupada com o emprego, com pagar conta, com propósito. É ela que tá guiando a vida. Você percebe que não tem espaço para criatividade, não tem espaço para leveza, porque a responsável é ela. A mulher, ela tá anulada. E qual que é a principal diferença entre as duas? Eu preciso que você entenda. Uma criança, ela não tem lastro emocional. O que que é isso? Ela não tem bagagem, ela não tem vivência. Então, ela realmente sente que ela não dá conta. Ela sente que ela não é capaz de muita coisa. E a mulher que nos habita, essa mulher adulta, que já passou por várias coisas, que tem lastro emocional, que tem bagagem, essa mulher, ela sustenta pagar o preço para que a menina exista. O que que isso quer dizer? Nós, mulheres, nós entendemos que nossa versão adulta e madura entende que tudo na vida é uma questão de qual preço eu estou disposta a pagar. Patriarcado, machismo, infelizmente isso não vai mudar. A gente vai ter uma aula só sobre isso, para vocês entenderem como a gente pode se defender e o quanto isso é tóxico, o quanto isso é um problema. Mas a mulher, ela entende que, por mais que ela seja chamada de louca, por mais que ela seja chamada de desequilibrada, que ela não agrade expectativas externas, e ela vai ser chamada de um monte de coisa, ela vai ser julgada por um monte de coisa, ela topa pagar o preço por esse julgamento para que a menina exista. Vou traduzir para você em termos mais práticos. A gente precisa topar
ser mal vista, ser julgada, ser mal falada, se for o caso, para que a gente viva uma vida que nos atenda, para que a gente viva uma vida leve, feliz, para que a gente se sinta realizada, assumir o protagonismo da própria vida. É trazer à tona essa junção. Vocês lembram daquela imagem que eu mostrei? Da mulher com a menina no colo? É esse sistema aqui que tem que funcionar. É esse sistema aqui que a gente tem que buscar incansavelmente. Uma mulher adulta, madura, não é uma mulher ranzinza, uma mulher mal-humorada, uma mulher que dá patada em todo mundo, uma mulher que. Não. Pelo contrário, o nosso objetivo enquanto adultas de verdade é saber curtir a vida, é saber aproveitar o momento, não esquecendo das responsabilidades, mas entendendo que a gente está aqui para viver, a gente está aqui para aprender, a gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para ser o melhor que a gente pode ser e se tornar. E não tem como fazer isso sem a nossa menina, sem leveza, sem se divertir, sem aproveitar o processo. Então, esse sistema aqui é o que a gente precisa. É a nossa menina, nosso lado inconsciente, trabalhando junto com a mulher, que é o nosso lado consciente, cada uma no seu papel. A mulher com o papel de arcar com a responsabilidade emocional, ou seja, cuidar da menina. Quando vier aquele sentimento de eu sou incapaz da menina, é o nosso lado mulher que tem que acolher ela. E muitas vezes a gente delega isso. A gente coloca isso nas mãos de um parceiro, dos nossos pais, dos nossos amigos. A gente acha que são eles que têm que fazer essa gestão emocional, nos dar essa segurança emocional. E não. Isso é a prova de que o nosso lado consciente, o nosso lado mulher, ele ainda está apagado. Ele ainda está preso naquele circuito lá que ele não existe. Quando a gente tem os dois, a nossa mulher, ela consegue cuidar da nossa menina e a nossa menina consegue emprestar para a nossa mulher esses olhos de criança para a vida. Essa leveza, essa diversão, essa presença. E a mulher cuida da responsabilidade, a mulher assume os riscos, a mulher paga o preço. Para a menina, isso é muito pesado. Ela não consegue fazer isso. E a chave de tudo isso é o nosso corpo. Quando a gente começa a ouvir esse direcionamento do nosso eu superior, no nosso corpo, a gente começa a despertar essa mulher. E aos pouquinhos a gente começa a entregar o comando da nossa vida para a mulher. A gente tira da mão da menina e coloca na mão dessa mulher consciente. E aí as nossas ações no mundo, elas começam a dar resultado. Elas começam a nos trazer a vida que a gente quer, o relacionamento que a gente quer viver, o trabalho que a gente merece dedicar e receber em troca recompensa financeira por isso, viver uma vida confortável, não tem nada de errado nisso. A gente merece. O circuito que a gente precisa é as duas juntas. Vocês conseguiram entender? Ficou claro? Sempre me pergunto o que eu vim fazer aqui. É o tal do propósito, né? É a nossa busca mais constante, sempre foi a minha maior busca. Tanto é que eu tenho a mentoria hoje em função disso, porque eu dediquei anos da minha vida a encontrar o meu propósito, e quando eu encontrei o meu propósito, eu consegui. Eu consegui esse circuito aqui que eu tô mostrando para vocês, que é o que me faz hoje viver uma vida que até hoje, sinceramente, meus pais não entendem meu trabalho. Eles não entendem o que eu faço. Acho que minha família inteira não entende. Tem amigos meus que não entendem o que eu faço, não entendem o jeito que eu vivo. E tá tudo bem. A gente continua amigo, a gente continua família. Eu não negocio mais o meu bem-estar. E é esse o ponto da mulher. Eu não negocio mais o que eu acredito, o que faz sentido pra mim.
é quando a gente se torna uma só. É isso que eu quero que vocês entendam. E a gente só se torna uma só quando a gente começa a ouvir essa sabedoria interna. Quando a gente começa a seguir os nossos próprios caminhos. É por isso que eu falo em protagonismo feminino. É quando a gente pega as rédeas da nossa vida na mão e a gente diz assim: cara, eu não aceito menos do que ser feliz. Eu não aceito menos do que fazer o que me dá vontade, que vibra o meu coração, o que me coloca nesse estado aqui. Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido. Deixa eu ver o que mais eu coloquei para vocês aqui. Tá, o que que isso tem a ver com maturidade? Vamos amarrar os pontos agora. Por que que essa explicação e esse circuito final que eu mostrei para vocês aqui, ó, por que que isso aqui é uma mulher madura? Eu fui no dicionário famoso, antigo, que ninguém mais consulta. Eu fui no dicionário ver qual que era o significado de maturidade. Maturidade, eu vou ler para vocês. Desenvolvimento pleno da inteligência e dos processos emocionais. Estado em que o indivíduo goza de plena e estável diferenciação e integração somática, psíquica e mental. Quando a gente fala em somática, somática é corpo. É uma integração somática, corpo, psíquica, mente. Psíquica, desculpa, é o superior, a gente usa como psíquica e mental, é mente. Quando a gente tem integração corpo, mente, espírito, a gente tem maturidade. Então, quando eu falo para vocês sobre a gente adultecer na vida, a gente se tornar adultas, eu tô falando da gente transformar o nosso corpo, a nossa mente e a nossa alma numa coisa só. Elas precisam conversar entre elas. Uma mulher adulta é uma mulher que cuida, ela sabe cuidar do seu mental, do seu espiritual e do seu físico. E as ações dela na vida são maduras porque essas três partes estão conversando entre si, elas estão de mãos dadas, elas não estão mais brigando entre elas. Traduzindo maturidade feminina, adultecer feminina, isso, tá? E uma coisa muito importante, o que que te mantém no circuito menina para a gente ficar atenta, que é o nosso objetivo de hoje. O circuito menina, vocês já entenderam o que que é? Aquele nosso piloto automático, sistema de crenças antigo. Sentir vergonha do próprio corpo. Por que que eu falei para vocês que eu duvido alguém sair dessa aula aqui sem entender a importância de cuidar do corpo, de atividade física, de alimentação saudável, de toda essa parte que todo mundo fala, ai, beleza, eu sei que é importante. Ok. Mas traduzindo em meios práticos. Você quer ter mais dinheiro na vida? Você quer descobrir seu propósito? Você quer ser realizada? Você quer viver uma vida e construir uma vida que você ama? Começa a comer bem. Começa a encontrar tempo para cuidar do próprio corpo. E quando eu falo, gente, sentir vergonha do próprio corpo, eu não quero que vocês fiquem presas a padrões estéticos de corpo ideal, de beleza ideal, porque isso é uma invenção do capitalismo para fazer com que a gente se desconecte do nosso corpo. Vocês podem ver, os padrões que eles colocam para nós são praticamente inalcançáveis. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de sentir vergonha. O que que é sentir vergonha? É você chegar na frente do espelho, olhar para o seu reflexo e sentir vergonha. Eu quero que vocês busquem, a partir de hoje, incansavelmente, olhar para o reflexo e dizer: eu gosto do que eu vejo. Eu gosto do que eu vejo. O que os outros pensam, o que os outros esperam, o que é considerado gostoso ou não, o que é considerado bonito, não importa. Não importa. Eu quero que vocês amem o corpo de vocês. Eu quero que vocês sejam felizes
com o corpo de vocês. Porque toda vez que a gente sente vergonha do próprio corpo, a gente está ajudando a isolar aquele sistema que eu mostrei para vocês. A gente está isolando o nosso corpo e a gente dificulta o nosso eu superior de falar com a gente. Olha que doido. Mas isso é muito real e eu experimentei isso na prática. Vergonha na vibração de Hawkins. Não sei se vocês já ouviram falar, mas teremos uma aula sobre isso também. Hawkins foi um norte-americano. Ele mapeou a frequência que cada emoção dessas tem. A vergonha é a emoção mais baixa que existe. Ela é mais baixa que o medo. É preferível você sentir medo do que você sentir vergonha. Então, quando você olha para o seu corpo, para o seu reflexo, para você e você sente vergonha, você está se isolando, você está isolando a menina da mulher. E principalmente aqui o corpo, tá? Por isso que eu tô falando de corpo, vocês já entenderam a importância. Má alimentação te mantém na menina. Isso quer dizer que eu vou ter que largar o meu pãozinho? Não, eu como pão todo dia. Isso quer dizer que eu vou ter que largar meu chocolate? Não. Ontem vocês não têm noção que eu comi de doce. Eu tava de TPM, eu já vou contar essa história pra vocês. Não é isso, gente. Equilíbrio. É fazer escolhas saudáveis. É aprender a gostar de alimentar o corpo com coisas boas. Eu não faço dieta. Eu amo comer, eu sou taurina, né? Comida pra mim tem um lugar todo afetivo, todo especial. Eu não me privo de nada. Mas quando eu comecei a entender tudo isso, quando eu comecei a colocar na prática, porque a gente só adquire sabedoria quando a gente traz o conhecimento, que é isso aqui que eu tô dando para vocês, para a prática. Quando eu comecei a colocar isso aqui no meu dia a dia, eu comecei a ver que realmente eu sou uma pessoa melhor, eu sou uma mulher melhor quando eu durmo bem, quando eu acordo bem. Eu comecei a ver que com açúcar eu penso mais devagar. Com pouca água no meu corpo, meu raciocínio fica lerdo. Quando eu comecei a identificar isso, eu comecei a escolher conscientemente. Lembra a parte consciente da mulher? Eu comecei a escolher comer bem, tomar mais água, me alimentar, cuidar do meu corpo. Aí que eu criei uma constância na academia, que eu gosto de academia, eu jogo vôlei também. Mas aí você pode encontrar o que você gosta. Não adianta a gente fazer o que a gente não gosta. Aqui a gente está falando de prazer, a gente está falando de bem-estar. Então você precisa encontrar qualquer atividade que faça bem para o seu corpo, vai fazer bem para você, vai fazer bem para esse circuito. E cada pessoa é única. A academia é bom por N motivos, mas ela não é porta de entrada para muita gente. Eu sei que depois que você gostar de uma atividade física, você vai para academia, mas você não precisa começar gostando de academia. Entenderam? Você precisa começar a gostar de você. Você precisa começar a gostar do seu corpo. Você precisa começar a gostar de se sentir bem, de acordar bem, se sentir feliz. É isso que eu quero com vocês. E a alimentação está diretamente relacionada. Então, como é que eu comecei? Escolhas saudáveis. Eu como todos os legumes do mundo? Não. Eu como os que eu gosto. Sim, a gente sempre tem os que a gente gosta e que a gente não gosta. Começa pelos que você gosta. Já vai ser melhor do que não comer. Sem radicalismo. Beleza? Nenhuma ou quase nenhuma atividade física. Falamos já. Ignorar intuições. Todas as vezes, gente, que você sente uma intuição no seu corpo e ela tá muito clara e você ignora, você tá ajudando a manter a menina no comando, o circuito da menina ativo. Lembra que eu falei? Conforme a gente vai ouvindo a intuição, a gente vai ouvindo o direcionamento do nosso eu superior, a gente vai entregando o comando para a mulher, porque é ela que vem vindo. É ela que vem vindo no caminho. Então, prestem atenção nas intuições de vocês e a gente pode começar a treinar a intuição de uma forma muito prática, no dia a dia, na vida. Por exemplo, caminho na rua. Eu tô caminhando a pé. Eu posso para a direita, eu posso para a esquerda. Eu posso chegar no mesmo lugar por vários caminhos. Qual é o caminho que a tua intuição tá te mandando? Começa a perguntar para ela. Ah, eu senti uma vontade, meu corpo sentiu vontade de ir para a direita.
Meu corpo sentiu vontade de ir para a esquerda. Eu não senti vontade de ir por aquela rua. Leva a sério. Segue isso. Começa nas pequenas coisas do dia a dia. Vocês vão ver que isso vai refletir nas maiores. Isso é uma lei hermética. O que está acima é como o que está abaixo. O que está fora é como o que está dentro. Quando a gente começa pelos pequenininhos, reflete no grande, tá? Então, você não queira de cara descobrir por intuição o seu propósito de vida. Não vai rolar. Mas agora, a comida que o seu corpo tá afim de comer nesse momento, essa você consegue. O que que o meu corpo tá me pedindo agora? Que comida eu tô com vontade de comer? Ao invés de você ir sempre naquela que você vai, pergunta pra ele: o que você tá afim de comer hoje? Ele vai te contar. E essa é quando a gente faz o ajuste fino daquela sintonia. Porque o alimento é o combustível do corpo, certo? Começa por esse exercício. Acho que esse é melhor do que o caminho. Começa a perguntar pro seu corpo: o que que você tá afim de comer hoje? Se não vier uma resposta clara, começa a dar opções para ele. Você tá afim de comer feijão? Você tá afim de comer beterraba? Você tá afim de comer arroz? Você tá afim de comer carne de frango? Carne de gado? Você tá afim de comer ovo? Você tá afim de comer o quê? Dá opções. Você vai ver como ele vai responder para você e você vai começar a entender qual é a forma de resposta. Que cada corpo responde de um jeito. Às vezes é uma sensação no coração, no peito, às vezes é um impulso, às vezes é uma animação, às vezes é uma frustração quando é um não. Vocês vão começar a entender a forma que o corpo de vocês responde. E isso é fundamental, tá? Sexo sem vontade, mulherada de Deus. Isso aqui é fundamental. Qual é a maior troca de energia que a gente tem com a gente mesmo? Nossa, com a gente mesmo. É comendo. Toda vez que a gente está comendo, é a maior atividade que a gente mais troca energia com a gente mesmo. Então, se você tá com raiva, evita comer nesse momento. Você tá magoada, você tá triste, evita comer. Você vai literalmente comer essa raiva, essa mágoa, essa tristeza. Isso é muito importante. E agora, qual que é a maior troca de energia que a gente tem com o outro? Atividade sexual. E aqui, eu não, longe de mim, tabu, inclusive, ó, repressão e negação de estímulos sexuais também mantém a gente na menina. Não é sobre isso. É sobre você não seguir as suas vontades. A vontade sexual, ela é no corpo. Então, por mais que você seja casada, se você não está com vontade de ter relações com o seu parceiro, não tenha. Todas as vezes que a gente obriga o nosso corpo a se dobrar para nossa mente, a gente está mantendo a menina ali. Então você tá na sua cabeça, eu não posso não querer. Eu sei que isso rola às vezes. Eu não tenho o direito de não ter vontade. Eu já recusei tantas vezes, eu vou recusar mais uma. Vai. Se o seu corpo tá te dizendo que não, e por que que eu tô falando da atividade sexual? Porque a força que a energia sexual tem, vocês não têm noção. E quando eu falo a energia sexual ela se divide em três partes. Uma das partes é a autoestima. Vocês sabiam disso? Energia sexual não é desejo sexual. O desejo sexual é uma das partes. A energia sexual, ela envolve a nossa autoestima, a parte do tesão em si e a nossa criatividade. Essas três partes, elas vêm do mesmo lugar. Então, a, o cuidado que a gente tem conseguir as vontades do nosso corpo impacta diretamente na nossa autoestima e impacta diretamente também na nossa criatividade. E você precisa de criatividade para criar a vida que você deseja viver. Você precisa de autoestima para não aceitar menos do que você merece. Então você precisa respeitar as vontades sexuais do seu corpo.
Combinado? Pra quem tá solteira, falta de critério com parceiros. Pelos mesmos motivos que eu comentei aqui, pela troca energética, e eu não estou falando nada sobre repressão, percebe? Não é nada com tabu. Eu tô falando falta de critérios. Sabendo agora da importância que é essa troca energética, tenha trocas energéticas com qualidade. Isso afeta tudo isso que a gente conversou hoje. Isso é muito importante. Repressão e negação de sentimentos. Lembra que eu comentei com vocês que toda vez que a gente tem aquele padrão de sentimento, vai para o inconsciente, eu não quero sentir? Agora que vocês estão sabendo de tudo isso, que eu estou falando com a parte consciente da mente de vocês, vocês podem fazer esse movimento de forma intencional. Vocês podem se abrir espaço conscientemente para sentir medo, para sentir tristeza, para ver como é que vocês se comportam. Porque a gente tem padrão de luta e fuga. A gente foge do medo, a gente foge da raiva, a gente foge dos sentimentos que são considerados negativos. Conscientemente, a gente pode fazer esse movimento para abrir espaço para sentir isso, para se permitir atravessar esses sentimentos e ver como é que é. Será que é tão ruim assim? Quanto tempo dura, será? A gente precisa voltar a ter essa curiosidade. Quando a gente é criança, de verdade, menina, a gente tem curiosidade em relação à vida. E a gente perde isso quando a gente adultece. Vocês já entenderam que hoje em dia o que mais tem por aí são crianças que pagam boletos, não são adultos. Que adulto não foge de sentimento, adulto não foge de emoção. Porque adulto tem capacidade de sentar a bundeca ali na cadeira e dizer: beleza, eu estou frustrada. Sente essa frustração no corpo. Ela vai passar. Ela vai durar no máximo 1 hora. Você não vai se sentir frustrada mais que isso. Com medo mais do que isso. Vai passar, tá? Estigmatização menstrual e repressão aos ciclos. Mulherada, nós somos cíclicas. Por mais que você, por algum motivo, não tenha mais o útero, você precisou retirar. Por mais que você não menstrue, você não importa. A forma que nós funcionamos na vida é cíclica. Se você menstrua e você tem nojo da sua menstruação, você está negando o seu corpo. Você está rejeitando. É a mesma coisa que sentir vergonha do próprio corpo. Quando você se condena por ter altos e baixos, eu tô muito triste agora, eu tô muito feliz agora, eu não tenho padrão nenhum. Semana passada eu tava bem, agora eu não tô. Sim, nós somos cíclicas. Nós funcionamos assim. Quanto mais a gente abraça a nossa natureza e a forma como a gente funciona, tem relação com o nosso corpo, mais a gente tá entregando a direção para a mulher, tirando da mão da menina, entregando para a mulher. Se você toma anticoncepcional, não tenho, na verdade eu tenho tudo contra anticoncepcional, né? Mas esse papo é longo. Eu sei que tem gente que precisa, dependendo do caso. Eu sei que tem toda a parte do contraceptivo, que isso precisa ter muito cuidado, isso precisa ser muito estudado, muito bem decidido, tá? Mas, se você toma única e exclusivamente para evitar a menstruação, porque você acha que menstruar é ruim, porque você não gosta de menstruar, você tá presa no mesmo lugar. E eu era essa mulher. Eu nunca tive problema nenhum. Meu fluxo sempre foi normal, mas vinha da minha mãe e da minha irmã. Ela tem uma irmã mais velha, vinha delas. Ai, que menstruar é horrível. Menstruação é nojenta. Minha mãe fala isso até hoje. Lembra o fator de carga ancestral e familiar? Eu recebi isso. E o meu corpo começou a me pedir para não tomar mais. Isso é minha experiência pessoal que eu tô compartilhando, não tô fazendo recomendações, ok? Pesquise o seu médico se você é casada, conversa com o seu parceiro, mas antes de qualquer coisa,
Começa a prestar atenção no seu corpo. Escuta o que ele tem para te dizer. Se ele precisar do anticoncepcional, ele vai te contar. O meu começou a me contar, quando eu comecei a me abrir para tudo isso, eu chegava de manhã cedo para tomar um anticoncepcional e eu não queria. Minha garganta fechava, que assim, ó, eu não queria engolir. Eu engolia à força. Ó, lembro se forçar? E começou a chegar num momento que eu falei, o que que eu tô fazendo? Eu não quero mais. E eu namorava na época. Eu tinha, né? Eu morava junto, relacionamento fixo. Então eu levei um tempo me questionando, me escutando. Quando eu vi que realmente não fazia mais sentido, eu sentei e conversei com ele. Eu falei, a gente vai ter outro método contraceptivo agora. A gente vai trocar, a gente vai estudar outro método, mas o anticoncepcional eu vou abrir mão. Foi tudo feito de uma forma bem consciente, tá? Que é o que eu recomendo pra vocês. Mas antes, se escutem. Escutem o corpo de vocês. Não falem nada com ninguém. Só comecem a prestar atenção primeiro. Primeiro de tudo. E se abram para essa questão menstrual. Gente, menstruação não é feio, não é nojento, não é algo que não se possa falar sobre. Não posso falar que eu tô menstruada. Isso é uma construção patriarcal e machista. Isso faz a gente ficar na menina. Isso faz a gente ficar presa naquele circuito infantil. Porque isso ajuda a gente a ser controlada. Isso ajuda a gente a ser manipulada. Uma mulher conectada com seu próprio ciclo é uma mulher que não consegue ser manipulada, porque a gente sente. Eu sempre brinco com as minhas mentoradas. Se vocês estão sendo enganadas por homem, eu quero que vocês entendam que é a mente de vocês que está sendo enganada. Vocês estão sendo enganados porque vocês estão na mente. Se vocês estivessem conectadas com o corpo, vocês iam ver a mentira. Sabe por quê? Um homem que mente, que engana, ele não passa segurança. E a segurança a gente sente no corpo. Vai para um date com um cara e observa como é que o seu corpo se sente quando você tá com ele. Seu corpo vai te contar antes mesmo dele te contar mentira. Então eu sempre brinco. Você tá sendo enganada por homem, você tá tentando racionalizar o negócio. Que a gente é enganado na mente. No corpo, não tem como. Energia não mente. O corpo sente, o corpo te dá a resposta. Isso serve para relacionamentos. Eu sempre uso esse exemplo porque fica mais fácil de entender, mas isso serve para absolutamente tudo. Relacionamento de parceria profissional. Você quer saber se o seu sócio, sócio do seu trabalho, vai ser bom ou não? Vai tomar um café com ele. Passa mais tempo com ele. Vê como é que o seu corpo se sente ali. Se ele não for uma pessoa confiável, você vai sentir. Você vai saber. Certo? E agora eu vou compartilhar com vocês. Gente, toda vez que eu olho para essa foto, eu tô risada. Olha como as coisas são sincrônicas. Eu menstruei ontem, tá? Desceu ontem pra mim. E ontem mesmo, eu tava com uma TPM que eu nunca tive na vida. Ontem, mais ou menos umas 11 horas da manhã, me deu um troço. Eu até brinquei com um amigo meu, falei, gente, me baixou o capiroto no corpo. Eu tava acelerada, eu tava irritada, eu tava numa irritação. Eu não costumo sentir isso na TPM. Eu tava numa irritação que parecia assim, ó, que se eu não ia implodir, eu ia explodir. Eu ia explodir alguém, eu ia fazer alguma coisa. Eu tava assim, ó, fora do meu normal. E de manhã, voltando da fisioterapia, eu senti cheiro de cigarro na rua e me deu vontade de fumar. Eu não gosto de cigarro, eu não fumo. Eu não gosto do cheiro. Mas ontem na TPM, para vocês entenderem o quanto eu tava à flor da pele, eu senti cheiro e me deu vontade de fumar. Falei, cara, eu quero. E aí na hora eu falei, Ariane, tu nem gosta de cigarro. E olha que doideira. Cigarro. Eu escutei isso de quem que foi na internet. De um cara que eu sigo, que eu acho ele genial. Cigarro é quando a gente precisa respirar e a gente não sabe como fazer isso. Aí a gente dá aquele puxão que precisa ter o cigarro na boca para puxar. Cigarro é aterramento.
a gente precisa aterrar. E o que que é mais terra e concretude do que o nosso corpo? O nosso corpo é a coisa mais material que a gente tem. Eu tava à flor da pele. Eu tava terrivelmente irritada, estressada. E eu fui treinar. Porque é uma forma de dar vazão. De manhã eu cheguei, depois desse episódio do cigarro, eu coloquei uma playlist que o nome era Puro Ódio. Eu tava com ódio, eu tava com raiva. E a gente não é incentivada a validar essas emoções, né? A gente não é incentivada a dar vazão para isso, porque teoricamente, mulher não pode ser raivosa. A gente não pode ser raivosa, a gente não pode sentir raiva. A gente tem que ser boazinha, a gente tem que se dobrar, a gente tem que pensar sempre no outro antes da gente. E eu tava na academia e eu tirei essa foto aí, vocês estão vendo? Aí eu cheguei em casa mais leve, eu fiz até um cardio, suei, botei pra fora aquilo ali, voltei bem mansinha. E antes mesmo do banho eu vi que já tinha descido. Fui tomar banho, beleza. Eu saí do banho uma nova mulher. Eu saí a mulher que tá conversando com vocês hoje. E aí eu abri meu Instagram e tinha uma galera na DM mandando assim: "Ah, que foto de hétero top!" Eu chorei. Tinha um que me mandou assim: "Se tornando quem juramos combater, né?" Me tirando, né? Outro me falou: "Chica Moedas, tá foto de hétero top." E realmente, gente, eu fui abrir essa foto. Eu olhei pra essa foto e eu comecei a dar muita risada, porque a sensação que eu tive foi: quem é essa pessoa? Olha a minha pose, gente. Eu tô com as pernas completamente abertas. Eu tô com uma pose realmente de hétero top, né? Não entendi nada, mas segui, peraí. Tava indo malhar e no caminho minha mente mandou eu ir para outro caminho que eu normalmente não vou. Ah, da intuição, né? Tu tá falando. Exatamente isso. Mas seguir, o importante é seguir. É exatamente isso. Achei que tu tava falando, não entendi nada da parte anterior. É, aí eu ia voltar. Mas voltando à história, eu olhei para essa foto aqui e eu fiquei com essa sensação, gente, de tipo assim, quem é essa mulher? Olha essa sombra na minha cara que foi totalmente não programada. A pose, a postura. Percebe a energia masculina? Todo mundo percebeu. Porque não é essa mesma mulher que tá falando com vocês agora. E aí eu fiquei pensando, e eu quero, agora pra gente finalizar nossa aula, já estamos acabando, eu quero te trazer esse meu exemplo, e que eu acho muito legal que a minha vida pessoal, ela é sempre usada como exemplo dentro do meu trabalho, né? Elas se cruzam. Eu acho, de verdade, que eu senti essa TPM justamente para conseguir estar aqui hoje compartilhando essa experiência com vocês, porque o que me veio ontem foi o seguinte: às vezes, mulherada, o que a gente precisa é de raiva. Por que que quando eu senti raiva e eu fiquei nesse estado que eu tô aqui, veio a minha energia masculina para fora? Eu até brinquei, os meus demônios que me habitam, eles são heterotops, né? São heterotops marombas. Essa energia da foto. Por quê? Por que num trabalho, na vida, no mundo, os homens estão sempre, eles vão lá e eles conquistam as coisas. Eles têm muito privilégio. Eles construíram esses privilégios para eles. Beleza. A gente tem a nossa forma de desconstruir, e o meu trabalho aqui com vocês é esse. A nossa sabedoria interna, eles não conseguem domar e eles não contam com isso. Eu juro para vocês que depois que a gente se conecta com isso, mulherada, a vida financeira muda, a vida pessoal muda, a vida amorosa muda, tudo muda. Quando a gente assume essa postura de mulher adulta, conectada com a nossa sabedoria interna. Mas o que eu quero te mostrar é que tudo que a gente sente no nosso corpo é um convite da vida. A vida está convidando a gente a olhar para algumas coisas. E eu acho que essa minha TPM, além de ajudar a nossa aula, a nossa experiência aqui e o manual que eu estou escrevendo, já, na verdade ele já está escrito, eu estou colocando ele no formato final.
que ele detalha muito mais coisa do que isso, mas vocês conseguem entender o poder de eu trazer isso para a experiência e eu ter passado por esse mês, eu ter sentido isso no meu corpo? Para vocês terem uma ideia da força que vocês carregam e que vocês não têm noção dessa força, porque a gente foge da raiva. A raiva é uma emoção regida pelo fogo, tá? E a gente precisa dar vazão e encontrar espaço para essa raiva, para esse ódio. Às vezes a gente precisa sentir ódio para vocês entenderem do que vocês são capazes. Por que que homens eles convivem com a raiva e com o ódio muito fácil? E eles conquistam as coisas muito fácil na vida? É só por causa do privilégio? Talvez não. Talvez o que nos falte é um pouco de raiva, um pouco de ódio. Eu senti isso ontem. Geralmente na TPM, a nossa força física, já que estamos falando de corpo, ela cai bastante, né? Ela cai drasticamente. E quando a gente tem uma atividade física regular, a gente sente muito isso. Às vezes, dependendo da minha menstruação, eu nem vou no primeiro dia, porque eu não quero fazer força. Não tô nesse momento e eu respeito meu corpo, eu não vou. Mas ontem, que era TPM, ou seja, teoricamente a minha força ela já tá começando a cair, eu aumentei todos os pesos da academia. Eu treinei, eu fiz um treino que eu faço assim no meu período fértil, que eu tô a toda. Eu fiz ontem. E aí, quando eu terminei, eu fiquei pensando, eu falei, olha o poder que a raiva tem. Olha aonde a raiva, bem canalizada, pode me levar. Trabalhar com raiva não é ruim. Foi essa mensagem que ficou para mim da minha última TPM. Às vezes eu tava com raiva e eu evitava sentar aqui e trabalhar, porque eu ficava tipo, não, não vou passar isso pro meu trabalho. Olha que crença limitante. Isso é atribuir um significado negativo para raiva. A partir dessa TPM que eu tive, que ela encerrou ontem, os dias que eu estiver com raiva, eu vou colocar uma playlist dessas pesadona e eu vou deixar esse fogo interno queimar. Quando a gente fala em fogo interno, paixão, né? Paixão é uma coisa muito bem vista, uma coisa muito bem aceita. Ai, que delícia a gente tá apaixonado. Agora eu vou trocar e eu quero que vocês troquem junto comigo. Que delícia tá raivosa. Que delícia tá com ódio no corpo. Desde que a gente use isso para aceitar os convites que a vida tá fazendo pra gente. E eu quero que vocês aceitem sempre o convite que a vida faz de vocês terem raiva da situação atual de vocês que não tá favorável. Se vocês não estão felizes, se vocês não vivem uma vida que vocês gostam, que vocês amam, eu quero que vocês sintam raiva de não estar vivendo uma vida feliz. Eu quero que vocês sintam raiva de não estarem se sentindo bem com o próprio corpo, por exemplo. Porque a raiva, o fogo interno, ele é ignição, ele é início. E às vezes você não está conseguindo dar início em projetos, em coisas, porque você está negando esse sentimento, essa raiva. E às vezes a vida está te convidando a sentir raiva. A vida me convidou esse mês. Eu senti uma raiva que eu achava que eu era incapaz de sentir. E ontem eu experienciei isso, eu acho que pela primeira vez. Quando eu olhei para essa foto aqui que eu postei nos stories, gente, falei, quem que é essa pessoa? Eu não sabia que essa personalidade me habitava. E eu vou começar a usar ela. Eu fui apresentada a uma versão minha, que a Andressa comentou, eu sou bipolar, eu brinquei que a gente tem no mínimo 28 personalidades. Essa é uma que eu fui apresentada ontem. E eu só não tinha sido apresentada a ela ainda, porque eu tinha essa crença da raiva. Tipo, não, a raiva, não sei se ela é muito bem-vinda. Isso é inconsciente, tá? Eu fui entender que eu tinha isso ontem, quando eu falei, quer saber? Deixa vir. Que eu não tava conseguindo dar conta. Eu não tava conseguindo abafar ela. A vida me convidou a olhar para ela. E eu olhei. E eu tô aqui compartilhando em primeira mão, fresquinha com você,
Às vezes é raiva que te falta e eu tô te fazendo convite para sentir raiva da coisa certa. Colocar essa raiva a serviço da coisa certa, que é correr atrás das suas próprias respostas, da mulher que você quer ser, da vida que você quer viver e que você sabe que você merece. Eu não quero ninguém nessa comunidade em 2025 aceitando menos do que merece. E se a gente tiver que sentir raiva para mudar alguma coisa, a gente vai sentir, porque tá tudo bem. Raiva é uma emoção. Lembra dos Divertidamente? A gente não controla. Deixa essa raiva vir e você vai escolher o que você faz com ela. É o sentimento, né? A gente atribui significado à raiva. Eu troquei meu sentimento em relação à raiva agora. E eu quero te convidar a fazer o mesmo. Primeiríssima mão. Porque a força que eu senti ontem, força interna, se alguém me falasse algum A atravessado sobre o que eu devia ou não fazer, sobre o que era certo ou não, talvez eu não fosse grossa com a pessoa, porque eu também, né, a gente não vai pro eu inferior do instintivo. Mas ia entrar aqui e ia sair aqui. E às vezes é isso que você precisa. Você tá presa no julgamento, você tá presa no medo da opinião alheia, às vezes é raiva que te falta. E eu quero te fazer esse convite para começar a se permitir entrar em contato com essa raiva. Eu quero que você conheça a sua personalidade com raiva, com raiva da coisa certa, com raiva de ser infeliz e de permanecer num lugar que não te cabe mais, que é pequeno demais para você. Combinado? Nosso principal acordo dessa aula, você vai levar pro resto do ano. E aí eu quero te deixar essa mensagem final que a vida leve que você tanto deseja, ela também tá te desejando. E o teu corpo é quem vai te contar o caminho. Ele tem o mesmo ritmo da vida. Hoje eu abri a minha energia do dia, que eu tenho um aplicativo ali, e eu vou ler para vocês qual era a mensagem. Se você não viu, que eu postei nos stories, deixa eu abrir aqui. Eu faço questão de ler para você entender o que eu quero dizer. Se você está sentindo medo ou ansiedade, encontre tempo para se conectar com o seu corpo. Essa era a mensagem da minha energia pessoal de hoje. E era essa aula que eu ia dar hoje para vocês. E foi essa experiência que eu tive essa semana, podendo estar aqui sentada falando o que eu senti no meu corpo. Vocês conseguem entender? Como as coisas se alinham, como as coisas é uma sintonia fina. O corpo de vocês tem o ritmo da vida. Se você quer se alinhar com sincronicidade, se você quer que a vida te traga respostas, comece a se conectar com o seu corpo. E eu recomendo fortemente que vocês comecem pelos dois pilares: atividade física e alimentação. Começamos por aí. Temos um acordo? Estamos combinadas? Espero que sim. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, vocês tenham aproveitado. Vai ficar gravado. Eu vou mandar ali no grupo, tá? Andressa, que estava aqui comigo, pode assistir de novo. Mulherada que vai assistir o replay, pode assistir quantas vezes quiser. Não fui tão longe hoje, né? Levamos quase 2 horas. Mas eu geralmente falo bastante, mas eu gosto de deixar tudo explicadinho. Temos sim, eu simplesmente amei. Ah, que bom! Eu fico muito, muito feliz, Andressa. Vamos estar juntas sexta que vem com outro assunto. Aceito sugestão, eu vou ver o que que a vida me convida a trazer para vocês também. Vocês vão ver que essas sextas vão ser um reflexo, né, de muita coisa que eu vou vivendo também. Eu vou trazendo os insights para a gente aprender juntas, linkando sempre com protagonismo feminino, porque eu quero vocês no protagonismo da vida de vocês. Combinado? Então, um grande beijo. Nos vemos sexta que vem. Eu aviso no Instagram o próximo assunto. Andressa, se quiser tirar um print e me marcar lá, eu vou amar.
divulgar pra tua mulherada, eu vou amar. Vou parar de falar agora, eu vou dar um sorriso. E tira um print e me marca, combinado? Pode ser? Me dá um ok. Então, beleza. Marca o meu arroba lá, que a mulherada vem assistir com a gente sexta que vem. Tá bem. Obrigadão pela tua presença. Valorizo demais a presença de vocês. Um grande beijo pra todo mundo que vai assistir a reprise também. E até sexta que vem.